se conhecendo melhor. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Por quê? Tudo hoje, irmãos, depende das nossas escolhas. E servir a Deus também é uma escolha. Casamento também é uma escolha. Você escolhe casar. E percebemos que muitos casamentos, eles enfrentam problemas porque eles não souberam escolher, não souberam esperar, né? Na época não tinham entendimento do que era um casamento, uma família. E essas quintas-feiras nós tiramos para isso, para falarmos um pouco sobre família, estrutura família. Então, se conhecer melhor é algo que as pessoas elas não se importam muito, né? Então, quando você escolheu a sua esposa para casar, você não procurou saber se ela tinha facilidade de perdoar. Perguntou? Não perguntou, né? Assim também, quando você escolheu o seu esposo, você não procurou para ele, ou não procurou saber se ele tinha dificuldade de perdoar. Para resumir, nós procuramos conhecer, né, um ao outro muito pouco. Viu, jovens e adolescentes que estão aqui, que estão me ouvindo, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. O resultado de um relacionamento, ele começa de baixo, do início, do princípio. É como você começa. Uma árvore frutífera, ela vai produzir bons frutos se você tiver o cuidado no plantio, no adubo. E nós esquecemos desses detalhes, né? Nós esquecemos desses detalhes. Nós olhamos, é bonita, é bonito, vou casar com ela, vou casar com ele, e pronto. E aí nós esquecemos dos detalhes, irmãos. Os detalhes. Porque o ser humano, ele é problemático. O ser humano, ele tem muitos problemas internos. Uns mais que os outros. Mas o ser humano em si, ele tem muito problema. Porque nós costumamos falar que quando há um casamento, há duas malas. O noivo leva uma e a noiva leva outra. Eu estou falando de malas de problemas, malas de dificuldades. E aí, se eles não casam conscientes disso, muitas vezes nem vivem juntos, não dura, não demora, aquele casamento não dura, porque casaram sem ter entendimento do que era um casamento, do que era ser uma só carne. Duas pessoas se tornarem uma, né? Então, tudo que fazemos hoje, pessoal, no mundo físico, diz respeito ao mundo espiritual. Como assim? Tudo que você faz hoje, por exemplo, a palavra nos diz, em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida está no poder da língua, ou seja, do que você fala. A morte e a vida está no poder do que você fala. Para você entender o que é o mundo espiritual. Mas como assim? A morte e a vida está no poder da língua. Porque tudo que você fala aqui no mundo físico, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de gritar. Aqui mesmo, a acústica, né? A acústica, ela contribui para isso. Você grita e responde. Não é isso? Então, no mundo espiritual é semelhante. A gente grita aqui no mundo físico e responde no mundo espiritual.
É a mesma coisa. Por isso que a morte e a vida está no que você fala. Então, como por exemplo, menino miserável, esse menino não presta. Esse menino não vai ser uma boa coisa quando crescer. Pronto. Principalmente se for o pai que está falando, se for a mãe que está falando. Já amaldiçoou. Né? Ô menino miserável. Isso é só um exemplo que eu estou citando. Os pais, eles têm uma autoridade tremenda. Os pais têm uma autoridade tremenda sobre os filhos. Até que idade? Não tem idade. Já casou, já é neto, já tem bisneto, tataraneto. O pai, ele continua tendo a autoridade do mundo espiritual, no mundo espiritual, sobre o filho, sobre os filhos. E é por isso que a Bíblia diz nos mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias de vida sejam prolongados. Então, honra o teu pai para que você viva muito. Por que é que nós temos visto muitos jovens sendo mortos esse tempo? Por que é que nós vemos muitos jovens sendo mortos? O primeiro ponto, irmãos, é porque eles são desobedientes. A quem? Aos seus pais. São jovens rebeldes. E por esse motivo, pastor, mas eles estão se envolvendo na criminalidade e tal. Mas eles estão se envolvendo na criminalidade porque eles são rebeldes, porque eles não obedecem os pais. Os pais não querem. E aí eles morrem cedo. É a palavra de Deus se cumprindo. Pois Jeremias 1:12, 1:9, diz que Deus, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, se Deus falou, vai se cumprir. Doa quem doer. Tá, irmãos? Então, nós precisamos estar ligados e precisamos também entender que nós, como autoridade da família, nós temos que assumir uma postura. Postura de quê? De soldado. Soldado é aquele que defende um povo. Soldado é aquele que defende a sua família. Soldado é aquele que está pronto para a guerra. Alguém que passou pelo exército sabe. Qualquer tempo que precisar convocar aquele soldado, ele vai ser convocado. Porque ele é um soldado. Assim somos nós. Nós também precisamos assumir a postura de soldados. Pegar as nossas armas, que não são carnais. A palavra do Senhor nos diz que elas são espirituais e poderosíssimas para destruir toda a fortaleza do mal. Então, qual é a nossa luta? Nossas armas? A oração, por exemplo. Então, irmãos, nós somos soldados enviados em uma missão. Você é privilegiado por estar aqui na terra. Você é privilegiado, eu sou privilegiado, nós somos privilegiados por estarmos aqui na terra, por vivermos aqui na terra. Porque muitos não chegaram aqui. Muitos não chegaram, e alguns que chegaram se foram logo. Eles não tiveram a oportunidade de desfrutar, tá? E nós somos privilegiados por isso. Então, tudo é muito espiritual no nosso dia a dia. A gente precisa levar isso a sério. Eu percebo que muita gente não leva isso a sério. E em tudo que faz, não tem o entendimento de que é espiritual. É uma questão espiritual, né? Você sai aqui na esquina, você sai aqui na frente, e aí o diabo, ele quer passar por cima de você aí na sua porta, né? Então o diabo, ele quer usar alguém para te atropelar aí na porta, ok? Você pega um transporte, você está em um transporte, o diabo, ele quer fazer de tudo para te matar ali. Então nós precisamos ter esse entendimento todo o tempo, todo dia, irmãos, tá? Porque nós estamos em uma missão, nós estamos em guerra.
Nós estamos em guerra, e se nós estamos em guerra, nós seremos atacados a qualquer momento. Por que é que a família é tão atacada? Por que é que os casamentos, eles são tão atacados? Porque é um alvo. Porque o diabo, ele sabe que se ele atacar os dois, o homem e a mulher, o casal, os filhos terão problemas também. Os filhos vão se dispersar. Família que o casal não vive juntos, ou não vive bem, os filhos também não vão estar bem. Não vão estar bem. Tá? E aí o diabo, ele se aproveita disso para trabalhar. Então, aquele casal que briga muito, os filhos vivem angustiados. Tá? Os filhos vivem angustiados. Precisa ter cuidado com isso. Ah, mas ele não fala nada. Ah, mas ele nunca falou nada. Mas ele está angustiado. Então é fácil daquele jovem, daquele adolescente se envolver em coisa errada por causa dos pais. E os pais é que vão responder por isso. Porque a culpa não é dos filhos, a culpa é dos pais. Porque os pais é que são espelho, os pais é que são exemplo. Então a gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado. E eu vou falar, não gosto de falar de mim, né, irmãos? Mas eu já tive assim um momento de discutir com a pastora e Melina vê. E aí parar assim e pedir perdão a Melina ali pelo nosso comportamento, né? Então os pais precisam fazer isso. Discutir na frente dos filhos. Às vezes tem pai que ele tem casal que ele não respeita os filhos, né? Eu já ouvi falar muito de alguns casais que eles se trancam no quarto. Vão discutir um assunto, porque assim, é errado discutir, irmãos? Não. É errado discordar? Também não. Só que nós precisamos saber como discutir. Tem assuntos e tem problemas, tem situações que os nossos filhos não precisam saber. Não precisam. Sabe? E aí por algum motivo começa a discutir na frente dos filhos. Se tranca no quarto. Aí vamos ter aquela conversa de pé de orelha lá dentro do quarto, porta trancada. É sério, né, irmãos? Então, mas todo casal, né, discute. Todo casal discute. Alguns de mais e outros de menos, mas todo mundo discute. Então, lembre disso, seus filhos ficam revoltados. E aí alguns resolvem ficar rebeldes, né, porque estão revoltados. Nós estamos em uma missão e tudo que fazemos tem um aval, tá? Então, se temos uma aliança com Deus, nós vamos fazer as coisas segundo a direção de Deus, tá? Para quê? Para que venha dar certo, tá? É dar certo para sempre, não é dar certo só 6 meses. Fulano fez isso e isso é errado e está aí. Pode se preparar que ele vai cair um dia. Como diz aquele provérbio popular, a casa caiu. Porque o homem não se estabelece na impiedade. Uma casa não fica segura, construída na areia. A Bíblia diz que quando vier a tempestade, ela vai cair. Então, ou a casa é construída com um bom alicerce, ou ela vai cair no futuro, tá? Então, Deus te prepara hoje para uma guerra no futuro. Então, Deus, Ele quer nos ensinar hoje, que é para amanhã nós encararmos de frente uma situação, um problema. Então, por isso que nós precisamos ser interesseiros em aprender. Por isso que nós temos que ser interesseiros a ser amigos de Deus.
confiar em Deus, descansar em Deus, né? Por esse motivo, quando nós vemos a confiança do homem em Deus, de Deus no homem, Deus confia no homem, Deus quer confiar no homem. E muitas das vezes, você tem um potencial que você não sabe, você tem um papel importante na sua família que você não sabe. Você às vezes é o espelho para muitos da sua família. Você é um espelho, você é um exemplo. Então tudo que você faz de positivo fortalece, mas tudo que você faz de negativo também derruba. E quando diz respeito às coisas espirituais, nós temos vários exemplos na Bíblia. Uma batalha espiritual, ela tem tudo a ver com uma batalha física, tá? Para vocês terem ideia, abre a tua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, né? Bereshit, no capítulo 37. Aqui nós vemos uma história, uma guerra física e uma guerra espiritual, e diz respeito à família. Então, não tira isso da tua cabeça, não tira isso da tua cabeça. O que estiver acontecendo dentro da tua casa, ou está acontecendo no mundo físico, ou está acontecendo no mundo espiritual, ou está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Entenderam? Vou repetir. O que está acontecendo na tua casa e na tua família, ou o que vier a acontecer, ou está acontecendo no mundo físico e no mundo espiritual também, tá? Ao mesmo tempo. Então fica ligado. José do Egito, todos vocês conhecem a história. José do Egito era um filho predileto. Era o filho predileto. Já era um problema sério. Família que tem uma pessoa predileta. Tem alguém na tua família que todo mundo bajula? Tem? Se tem alguém na tua família que todo mundo bajula, precisa consertar. Normalmente tem, viu? Normalmente tem. Filhos, ou um filho, tem vários filhos, mas só um é bajulado. Aqui nós temos um exemplo bem claro. Gênesis capítulo 37, José. Vou ler do versículo 1. Jacó morava como estrangeiro na terra do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, tendo a idade de 16 anos, estava com os seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. Naquela época o homem podia ter, até hoje em alguns países o homem pode ter mais que uma mulher, uma esposa. José trazia ao seu pai o quê? Más notícia a respeito deles. Andava com eles e via eles aprontando e corria e contava para o pai. Irmão nenhum gosta disso, né? Fofoca. Entregando, os irmãos. Versículo 3. Aqui está o problema, tá, irmãos? Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era um filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica longa. Ou seja, é chamado de filho caçula, né? O último filho. Então ele era predileto por ser o último. E não justifica, tá, irmãos? Vocês aqui, os filhos mais velhos, viveram isso aí, que todo o cuidado era com aquela criança, né? Era um cuidado que Jesus.
mas não se preocupava com os outros. Versículo 4. Os seus irmãos viram que o seu pai o amavam mais do que a todos eles, por isso o odiavam. Então, e não podiam falar-lhe pacificamente. Quem causou tudo isso aqui, irmãos? O pai. Quem trouxe, por isso que a Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo falando aos Efésios, capítulo 6, 5, na carta de Paulo aos Efésios, ele diz: pais, não causei ira aos vossos filhos. Pais, não causem ira aos vossos filhos. O que você acha? Pai nenhum acha que está causando ou deixando o filho irado, né, irmãos? Qual é o pai que acha isso? Mas a Bíblia é infalível. Quando a Bíblia diz que você não deve causar ira ao seu filho, é porque acontece. Então, o versículo 5, nós vemos o mundo espiritual. José teve um sonho e ele o contou aos seus irmãos. Não sabia, coitado, inocente, né? Ele não sabia. Assim eles odiaram ainda mais. Por quê? Ele lhe disse, ele falou sobre o sonho. Eu tive um sonho. Nós estávamos, versículo 7, atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se curvaram ao meu feixe. Vocês entenderam? Entenderam? É como se eles estivessem trabalhando, né? E vamos dizer que, o que é que faz feixes? Milho, né? Milho. Vamos dizer que ele fazia os feixes de milho, pé de milho. Vamos, para que vocês entendam. Então ele falou, olha, os feixes de milho de vocês se curvava ao meu. Só que já era uma visão clara que eles não estavam tendo, de que os seus irmãos iam um dia se curvar diante dele. Eles entenderam isso. E aí eles não ficaram gostando nada disso, né? Só piorou a situação. Versículo 8. Então seus irmãos lhe disseram, porventura tu serás rei sobre nós? Ou porventura tu reinarás sobre nós? E eles o odiavam ainda mais, por causa do seu sonho e por causa das suas palavras. Então o espírito de inveja, né, irmãos? O espírito de inveja entrou na família. O que é que tinha de ruim se aquele único filho daquela família fosse bem na vida? Se desse bem na vida, o que é que teria de ruim nisso? Só porque os outros não tiveram nada na vida? A culpa é daquele que tem. E hoje em dia isso acontece, né? Às vezes tem um que tem alguma coisa, algum bem, algum dinheiro, e aí da própria família fala mal. Isso aí foi roubado, vou falar bem claro. Isso aí conseguiu nas enroladas. Então começa a criticar da própria família. E não foi diferente porque aconteceu com a família de Jacó, né? Com José. E hoje em dia não é diferente. Acontece também. Em todos os sentidos. Seja na questão financeira ou em outras áreas também. Às vezes eu já vi casal que vive tão bem, né? E aí alguém da família, né, diz, vive assim porque ela manda nele, né? Vive assim porque ela trai ele, aí vive assim. Olha, eu creio que vocês aqui também já ouviram. Então o espírito de inveja
que entra no meio da própria família. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque Deus, Ele alerta aos seus discípulos, sabiam? Sabiam? Por incrível que pareça, vai comigo. No livro, deixa eu ver, qual é o livro que ele alerta, que Jesus alerta? Mateus, Evangelho, ele alerta sobre a família. Olha o que ele diz para a família. No Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Isso é só uma questão, irmãos, para a gente ficar atentos, tá? E aprender e colocar em prática. Nós que temos filhos, que teremos netos, vocês que já têm netos aí, não sei se alguém aqui já tem bisneto, acho que não, né? Então, ficar atento a isso. Capítulo 10, Mateus 10, versículo 34, diz assim, eu vou te provar aqui o que já estou falando. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Por que ele falou isso? Por quê? Porque ele sabe do que está dentro das pessoas, irmãos. É porque Deus, Ele sabe o que está dentro de você. Deus, Ele sabe do que está dentro de você e Ele sabe até o dia que isso vai explodir. Ele sabe, Ele conhece. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Misericórdia, né, irmãos? Família é bênção. Não fica triste por isso, não. Porque família é bênção. Por isso que você tem que se conhecer. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Nós temos que saber quem somos. Tá? Nós temos que saber quem somos. Para quê? Para que nós venhamos podar. Uma árvore, quando ela cresce desordenada, ela tem que ser podada. Nós, quando nós nos conhecemos, nós vamos podando também aquilo de ruim que tem em nós. Não tem ninguém bom, irmãos. Não tem ninguém bom. Pega, voa lasca de fogo quando os dois, o casal começa conversando e daqui a pouco já está voando lasca de fogo, porque é duas bombas juntas. Então, se uma não ficar quieta, vai explodir as duas, e aí já sabe. A gente não pode se negar disso, né? Nós somos bonitinhos assim, cheirosos, por fora. E precisamos cheirar por dentro também. Mas, infelizmente, por dentro de nós tem algumas coisas que precisam ser tiradas. E Tiago falou sobre isso. Vamos lá? Tiago falou. Lá no último capítulo da carta de Tiago, depois da carta aos Hebreus, tá, irmãos? Carta universal de Tiago, capítulo 4. Encontraram? Depois da carta aos Hebreus, capítulo 4, Tiago 4, ele diz: mas de onde é que vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não surge dos prazeres que luta dentro de vocês? Eu não sei como é que está a tua versão aí, tá? Versículo 2, ele diz: cobiçai e não tem nada, matai, invejai, e nada poder obter.
Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Versículo 3: Pede e não recebe, porque pedes com motivação errada, ou pede mal, né? A sua versão aí. Para gastardes em vossos prazeres. Aí o versículo 4 ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Está falando sobre o homem. Ou achei que as escrituras em vão afirma, o Espírito que ele fez habitar em nós, com zelo, anseia por nós, mas ele concede graça maior. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, que é a, né, irmãos? Às vezes as pessoas fazem as coisas erradas e foi o diabo. Mentira, irmãos. Foi nada de diabo. Foi ele mesmo. A gente sabe que o diabo ele é terrível, né? Mas muitas das vezes as pessoas é que são problemáticas e aí bota a culpa no diabo. O diabo é quem leva a fama, tá? O versículo 7, novamente. Portanto, o que é que ele diz? Submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vocês. Purificai as mãos, pecadores, e limpai o coração, vocês que são hesitantes, ou de ânimo dobre. Ânimo dobre quer dizer hesitante, pessoas que altos e baixos. Afligi-vos, lamentai, chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui é o segredo para você viver bem. Está aqui. O segredo para mim viver bem com a minha família, com a minha casa, com meus parentes. É começando em mim. Olha, pessoal, a situação toda começa em você. Às vezes, né, um casal, a gente, né, vê um casal, um acusando o outro, né? Porque é assim, é assado. Porque fulano é assim. Mas tem um provérbio popular que diz: se um não quer, como é que é mesmo? Se um não quer, quem é esse um? Eu, você. Dois não brigam. Mas a gente não quer deixar barato, né, irmãos? A gente não quer deixar. A gente aprendeu isso de pequeno, não é isso? Não sei se teu pai te ensinou isso. Se tu apanhar, quando chegar em casa, toma outra surra. Alguém ensinou isso aos filhos? Porque se ensinou errado. Né? Se ensinou errado. Porque o seu filho, se você ensinou isso a ele, ele vai botar para lá. Porque ele não vai querer chegar em casa, apanhei. O certo é, não brigue. Faça de tudo para não brigar. Faça de tudo. Então, nós não deixamos, irmãos, passar. Porque se um fala, né, o esposo fala alguma coisa que a esposa não gostou, ela não vai ficar calada. E vice-versa, né? Não vai ficar calada. O homem também não fica calado, até porque o homem é o chefe da casa, é o sacerdote, né? Aí é que ele vai se sentir humilhado, né? E muitas das vezes o diabo, ele entra nisso aí. E aí o que o diabo faz? Ele joga lenha na fogueira, né? Ele joga gasolina no fogo. E aí os dois não estão no mundo espiritual,
Olha, pessoal, se tiver ligado, não briga. Se tiver ligado, não briga. Isso é o diabo que está tentando. Sabe? Fica muito atento, né? Muito atento. Porque a família é algo maravilhoso. Família é algo que Deus criou especificamente para o homem e a mulher. Família é dádiva de Deus. Os teus parentes é dádiva de Deus para você. Você é dádiva de Deus para seus parentes, sua família. Valorize isso. Valorize isso. Nós vemos tanta gente que não tem valorizado a família, que não tem valorizado o casamento, sabe? Não está nem aí, nunca teve. Se não der certo aqui, eu arrumo outra, arrumo outro, sabe? Pessoas até que se diz temente a Deus, pessoas até que se diz conhecedor ou conhecedora da palavra, sabe? Sei que nós somos julgados pelo que nós falamos, mas a gente precisa garantir mais do que a gente fala, tá? O homem precisa ter mais palavra, e a mulher também precisa ter mais palavra. E quando a gente celebra um casamento assim, tá chegando o casamento aqui, né? Na igreja esse ano sai casamento. A gente deixa bem claro. Presta atenção nos votos que você faz, até que a morte separe, na alegria, na tristeza. Presta atenção, que isso não é brincadeira. Presta atenção. Presta bastante atenção no que tu vai falar. Porque muita gente não tem levado a sério isso não. Fala diante de Deus, diante de todos que estão. Eu prometo te amar, te proteger, cuidar de você. Aí quando vem uma lutazinha, um probleminha, não amo mais, o amor acabou. Nunca teve. É outra coisa, sabe, pessoal? Amor. Amor não é viu, gostou, não. Amo. Não é. As pessoas são tão enganadas com isso. Não é verdade? Amor você constrói na luta, na tribulação, na batalha. Ali é que você vai saber se ele te ama mesmo, se ela te ama mesmo. É quando um está doente, é quando um está com problema que o outro cuida, que o outro se preocupa, né? E que não passa pela cabeça porque teve uma discussão, porque teve um problema, pensa em se separar, porque aconteceu uma coisa terrível, pensa em se separar. Não. Eu já contei aqui, vou contar novamente o que eu ouvi de um pastor. O esposo, ele agrediu a esposa e ele foi parar na prisão. Aí o pessoal chegaram para o pastor daquele casal. E aí, pastor, o que é que ela faz agora, pastor? Aí ele falou, o que é que ela faz? Ir visitar ele na cadeia. Como assim, pastor? A Bíblia diz que até que a morte separe. Sabe? É claro que quando mexe com essa questão de lei Maria da Penha, aí já é uma outra coisa que eu não vou falar nesse momento aqui. Mas tem muita gente enganada sobre casamento. Então ensina aos filhos de vocês, são crianças, são adolescentes, ensina a eles o que é o homem ter palavra e a mulher também ter palavra. Tá? Então quem causou toda a situação foi Jacó na vida dos filhos. Mas Deus tinha um plano por trás, por isso que nós precisamos ter cuidado. Sabe, irmãos? Os levitas, por isso que nós precisamos ter cuidado. Porque Deus permitiu
que tudo aquilo acontecesse com José, que ele fosse vendido, porque José seria governador do Egito, ia salvar a sua família, a sua geração. José ia dar continuidade àquela geração, porque Deus falou para Abraão. Deus falou: Abraão, a tua descendência será gigantesca, mas eles vão ser escravizados, tá? Vão passar muitos anos sendo escravos. Nós aqui, talvez não sei se você somos descendentes de escravos, né? Não sei, não sabemos. Mas é uma geração dando continuidade, nós damos continuidade. E nós precisamos entender isso, né? E está dentro do plano de Deus, está dentro do propósito divino, para que tudo ande segundo a vontade de Deus. Mesmo, sabe, meio à luta. Não existe famílias que não passem por luta, por tribulação, não existe. Eu acho que se tiver, está no céu já. Mas não existe, toda família tem problema. E os problemas vêm para fortalecer. Esse cara me ama mesmo, porque eu não sou brincadeira, e ele, né? Essa mulher me ama mesmo, porque eu também já dei trabalho, né? Já dei trabalho e essa mulher está aqui, ela me ama mesmo. Por causa da luta. E aí vai percebendo, e o amor vai aumentando. Não é casou hoje e amanhã já está dizendo que ama. Vai comer farinha juntos, vai passar janeiro junto, para tu dizer isso. Tá? Vai passar por luta os dois, para poder falar com autoridade, que ama mesmo. Eu amo mesmo, eu defendo mesmo, tá? Não é, essa palavra, ela é tão poderosa que não pode ser declarada assim, né, de qualquer forma. Às vezes os namorados, né, 2 meses namorando, aí já eu te amo para lá, eu te amo para cá. Não tem ideia do que é amor. Não tem ideia, não faz ideia. Se fizesse, né, usaria a palavra de outra forma. Sabe? Quer construir família, jovem e adolescente? Se conheça. Depois conheça a pessoa que você quer, que viva com você para o resto da sua vida. Tá? Mas primeiro você se conhece, sabe quem você é, para depois você escolher alguém e dizer: quero casar com essa pessoa, porque é a pessoa que eu escolhi para o resto da minha vida. Venha o que vier, eu estou rente com ela, eu vou defendê-la, eu vou defendê-lo. Tá? Então essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Essa é a palavra que eu deixo para você. Tudo que você está vivendo no seu casamento tem uma questão espiritual por trás. Tá? Positiva ou negativa. Aí você que vai descobrir. Tá? É você que vai descobrir o que está por trás. Se é Deus que está trabalhando, ou se é o diabo que está lá minando por trás. É você quem vai descobrir. É fácil de descobrir. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós te louvamos nessa noite, te glorificamos, te honramos, porque tu tens cuidado de nós. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Pai santo, Pai querido, eu quero apresentar cada família aqui nessa noite, cada família aqui representada. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção, Senhor, para essas famílias. Pai, a família é algo do Senhor, é algo divino. O casamento é algo divino, é algo poderoso. Por isso, meu Deus, que a família é tão atacada. Por isso que os casamentos são tão atacados, porque o Senhor tem um propósito específico para cada família. Nós abençoamos, meu Pai. Ó Deus, eu peço a tua bênção para essa família, para as necessidades dessa família.
E quero assim apresentar esses que estão passando por problema, por dificuldade, por batalha. Fortalece-os, porque está passando, vai passar. Fortalece essa família, meu Deus e meu Pai. Se há uma ação maligna por trás, atuando para destruir essa família, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Seja neutralizado agora espírito de confusão, espírito de vício que tem tentado atrapalhar essa família. Seja neutralizado agora todos esses males, em nome de Jesus. E declaramos a bênção, a paz nessa família, a paz entre os filhos e os pais, entre os familiares. Ó Deus, libera a tua paz sobre essas famílias, cada família aqui representada. Eu peço, Senhor, a tua bênção específica, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, cuida de cada família, essas pessoas que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais. Que seja agora, meu Deus, ó Pai, alcançada pelo poder da tua palavra. Essa família seja alcançada, pois tu tens a solução, tu és a solução. E eu quero, Senhor, declarar sobre essas famílias que estão nos assistindo das suas casas, que sejam ricamente abençoadas, em nome de Jesus. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos.